Anos que a gente vai tomando posse. Amém. Meus irmãos, gostaria que os irmãos se colocassem de pé. A Bíblia, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 17, capítulo de número 7. Versículo de número 11. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Brenner, que nos confiou estar aqui nessa obra, que não é fácil, mas sabemos que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Louvo a Deus pelo corpo ministerial desta igreja, aqui representando um dos vice-pastores, o evangelista Daniel. Louvo a Deus pelo nosso irmão Ricardo, está aí conosco aí também, na equipe de intercessão, a cada intercessor, a cada membro da equipe de intercessão aí, louvo a Deus pela vida de vocês. Meus irmãos, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 11, capítulo de número 7, versículo de número 11, escrito está: E logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse ao jovem: Eu te digo, levanta-se. O jovem assentou-se e começou a conversar conversou. Meus irmãos, tem um pouquinho de miopia, e aí fica meio, mas vamos aqui. E o jovem assentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. E todos ficaram cheios do temor e louvavam a Deus. E um grande profeta se levantou dentre nós. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Bondoso Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pelo teu amor, por um dia, Pai, o Senhor tem entregado o teu único filho numa cruz do Calvário, para nos dar, Pai, o direito e o privilégio, Pai, de estar aqui ministrando a tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor, mais uma vez, Deus, use de misericórdia para comigo e para com a tua igreja. E use, Deus, a tua igreja, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Eu também, Pai, te peço que o Senhor me use, Deus, da mesma forma que o Senhor usar a tua igreja. Pai, eu também te peço que o Senhor, uma vez mais, derrame sobre nós, Pai, o teu poder, a tua unção. Pai, que traga, papai querido, a tua presença mais uma vez sobre nós. Pai, nos enche do teu espírito, ó Deus. Assim eu te peço no nome do teu filho Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, meus queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, me permita fazer uma pequena introdução aqui. Nós estamos diante dos evangelhos sinópticos. O que me chama a atenção é que Marcos, quando vai escrever o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho para os romanos e apresenta Jesus como servo fiel. Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho para os gregos e apresenta Jesus como o filho do homem. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho para os judeus e apresenta Jesus como a raiz de Davi. João escreve o seu evangelho e apresenta Jesus como o verbo encarnado sobre nós. Desses 4 evangelhos, o que me chama a atenção é na narrativa de Mateus, porque Mateus vai citar 4 mulheres. Deixa eu te trazer a sua memória, talvez você não saiba, mas uma cultura dos judeus era que todas as vezes que ele levantava pela manhã,
ele fazia uma oração dizendo: Deus, eu agradeço por o Senhor não ter me feito mulher e muito menos escravo. Quando Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, quando ele cita 4 mulheres aqui, Tamar, Raabe, Ruth e Betseba, ele está quebrando um costume judaico e está quebrando também os protocolos. Quando ele apresenta Tamar, ele apresenta Jesus como um Deus que perdoa pecado. Todos saibam que Tamar faz de prostituta e engana o seu sogro Judá. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: Jesus é aquele que perdoa pecado para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Quando Mateus cita uma outra mulher chamada Ruth, você viu, e eu vou repetir, os judeus batiam no peito e diziam o seguinte: obrigado, Deus, por não me fazer escravo. Quando Mateus escreve o seu evangelho e cita Ruth, ele está dizendo para os judeus: Jesus é o Deus que não faz acepção de pessoas. Todos nós conhecemos que Ruth era moabita, e Ruth não era da descendência de Judá, não era da descendência de Abraão. Jesus está sendo apresentado dizendo o seguinte: olha, eu sou Deus que não faz acepção de pessoas, não me importa se é escravo ou se é livre. Eu sou o Deus dos gentios, eu sou o Deus dos judeus, e eu sou o Deus desta igreja, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Mateus cita uma outra mulher chamada Raabe, ele está dizendo o seguinte: apresenta Jesus dizendo o seguinte: eu sou o Deus que muda a história. Todos nós conhecemos a história de Raabe. Raabe é a prostituta, a lá que escondeu os espias na cidade de Jericó. Quando Mateus cita esse exemplo aqui como Raabe, ele está apresentando Jesus dizendo o seguinte: eu sou Deus que muda a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua história aí fora, mas a partir do momento que você levanta a sua mão e aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, Jesus está te dizendo: eu mudo a sua história para a glória do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A 4ª mulher que Mateus cita é Betseba. Todos nós conhecemos a história. Betseba, aquela que se envolveu com Davi, ou Davi tomou como esposa. Deixa eu te trazer a sua memória aqui. Quando Betseba, há um pecado de adultério, e a lei vai dizer que era trazido, irmão evangelista, o adúltero, os 2 adúlteros para a presença, e era chicoteado, expulso. Quando Mateus apresenta Betseba, ele apresenta Jesus dizendo o seguinte: eu sou Deus que sou maior do que a lei, eu perdoo o pecado e dou graça para a glória do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma pequena introdução. Pois bem, quando Lucas escreve o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho para os gregos. Também é conhecido como o evangelho das mulheres. E no capítulo aqui ele fala sobre a cidade de Naim. A cidade de Naim ficava ao leste de Cafarnaum. E de Cafarnaum, a cidade de Naim era aproximadamente 40 quilômetros. Você leu comigo aí dizendo o seguinte: em dias subsequentes, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Eu acredito que 40 quilômetros não andava de um dia para a noite. Se fosse aqui, eu particularmente, 40 quilômetros, quando eu vou fazer uma caminhadinha ali, irmão, 6 quilômetros eu já estou morrendo. E olha lá, né? 40 quilômetros, acredito que demorou alguns dias. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que Jesus nunca tardou. Ele chega na hora certa e no momento certo. Eu não sei você, o que trouxe você aqui, mas escute, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está te dizendo o seguinte: eu chego na hora certa na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu nunca tardei e nunca vou tardar. O dono do tempo é eu controlo tudo. Escute, o Senhor está te dizendo: eu vou chegar na hora certa para a glória
do meu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei que você já ouviu várias mensagens sobre a viúva da cidade de Naim, mas eu me atento a alguns detalhes. O primeiro detalhe é que, no texto anterior, Jesus está em Cafarnaum e cura um servo de um centurião. Há duas diferenças aqui. Ao ponto, Jesus quando chega, ele está dizendo assim, eu tenho um controle de tudo. Porque na cidade de Cafarnaum, o centurião estava à beira da morte. Quando Jesus chega na cidade, o moço já estava morto. O centurião chega lá e diz o seguinte: Jesus, todos nós conhecemos a história, Jesus não precisa, o Senhor está na minha casa. Basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Basta uma palavra de Deus e aquilo que era treva na sua vida vai se transformar em luz para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas hoje o Espírito Santo está te dizendo, eu tenho uma palavra para o seu coração. Xeremai de cai show de canta labai show. E a palavra de Deus é, vai haver vida lá na sua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode estar à beira da morte, mas escute, o Senhor está te dizendo, eu sou a vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou a vida. Eu tenho um controle com ele. Quando Jesus chega, ele está te dizendo, eu tenho o controle de tudo. Porque o servo estava à beira da morte. Quando Jesus chega em Cafarnaum, já estava morto. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Deus está liberando uma palavra para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor está te dizendo, vai haver vitória para a glória do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Outro detalhe interessante é que Jesus está no caminho. E quando Jesus está no caminho, o milagre acontece. Jesus estava no caminho do cego Bartimeu e o milagre aconteceu. Jesus estava no caminho de Zaqueu e fez Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus estava no caminho e aquela mulher rompeu as multidão e tocou nas orlas de Jesus e foi curada. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, Jesus está no caminho, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus chegou no seu caminho hoje, aleluia, e que aquilo que era treva vai se transformar em luz. Ele vai pousar na sua casa para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Se haver alguma enfermidade, Ele vai curar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro fato interessante é que Jesus está à entrada de Naim. E Jesus precisa entrar naquela cidade. Quando Jesus chega e entra, o milagre acontece. Você lembra de Lázaro? Jesus ainda não entrou na aldeia. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Jesus hoje vai entrar na sua casa. E o milagre vai acontecer lá para a glória do nome santo do Senhor Jesus. O Senhor está te dizendo, ei, eu quero entrar na sua história, eu quero entrar na sua vida, eu quero caminhar com você nos caminhos que você andar, eu quero, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao ponto dele dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Meu querido, Jesus entra na história. Outro fato interessante que me chama a atenção é que na cultura judaica,
eram contratados pranteadoras. Mulher que chorava, que era convidada para chorar no decorrer do velório. E você leu comigo aí que era um filho único de uma viúva. O marido já tinha morrido. E eu acredito que esta mulher, não cita o nome dela na Bíblia, só faz a referência à cidade de Naim. Eu acredito que ela sonhava com o seu filho, dele ter o próprio sustento dela. Não, meu filho vai crescer, vai fazer uma faculdade, vai ter os seus projetos, vai ter os seus recursos. Ela sonhava com isso. Mas ela não se esperava pela morte, algo inesperado aconteceu. E de repente ela teve que contratar mais uma vez algumas pranteadoras para chorar no seu velório. E me chama a atenção, aplicando nos dias de hoje, muitas das vezes nós projetamos alguma coisa, projetamos os nossos sonhos e não vê eles acontecer. Nós até comentamos com a nossa família, dizendo, olha, eu tenho um projeto de fazer isso e aquilo outro. E de repente, nós contratamos alguns pranteadores nas nossas vidas, e que começa a chorar os nossos sonhos, dizendo, não vai dar certo. Ei, eu não sei o que vai acontecer, mas não vai dar certo. Mas escute, o Senhor nesta noite está te dizendo, eu sou o dono dos seus sonhos, eu sou o dono dos seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você já até contratou as pranteadoras para chorar o velório dos seus sonhos, mas o Senhor hoje está no caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e está parando o cortejo fúnebre dos seus sonhos, e está te dizendo, eu me compadeci de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Outro fato que me chama a atenção é que a cultura judaica vai dizer que todas as vezes que um cortejo passava nas ruas da cidade, o comércio tinha que baixar as portas. E as pessoas que estavam na rua tinham que acompanhar. Ô irmão Ricardo, baixar a cabeça, em sinal de luto e em respeito àquele cortejo que estava passando. Aquela mulher não viu não apenas uma vez, mas viu duas vezes o comércio baixar as portas, fechar as portas, e algumas pessoas baixarem a cabeça. Quantas vezes você se deparou com essa situação? Pessoas que baixaram a cabeça, portas que foram fechadas. Mas escute, o Senhor está te dizendo nessa noite, eu sou o Deus que chegou na sua história hoje. Xeremai decai show de canta lá baixo. Talvez você já pegou até a mochila e colocou nas costas e está te dizendo, eu vou embora de Goiânia, eu vou voltar para trás. O Senhor está te dizendo, ei, eu te trouxe para Goiânia para te honrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Xeremai decai show de canta lá baixo. Você não vai embora. O Senhor está te dizendo, eu estou contigo no meio desse projeto. Eu estou contigo e as portas vão se abrir para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E o que me chama a atenção é que no meio da trajetória, o cortejo era colocado, a sua mãe era colocada à frente, e o cortejo atrás, as pranteadoras atrás, chorando, fazendo escândalo. Deixa eu fazer uma conjecturar aqui, quem sabe ela escutava as portas se fechando. Consigo mesmo ela dizia, outra vez essa cena, outra vez essa situação.
Mas existe um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. O Deus que é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ele vê os seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele conhece a sua história. Ele te viu formar. Ele te formou no ventre da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu tenho que entender que todo projeto que você projeta já está na mão do Senhor Jesus. E o Senhor está te dizendo nesta noite: eu vou parar o cortejo dos seus sonhos. Eu vou parar o cortejo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Jesus viu, ele se compadeceu dela. Jesus se compadeceu de você hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele frustrou os sonhos. Ele frustrou aquele velório. E Jesus é especialista em frustrar velório. Você lembra da filha de Jário? Quantas vezes o camarada chegou lá e disse: olha, já a menina está doente, está à beira da morte. E Jário atrás, incomodando. Meu Deus, e aí? Vai lá. Eu acredito que Jesus no seu coração dizia o seguinte: Jário, eu tenho um controle de tudo. Aí de repente há uma notícia da casa de Jário, dizendo o seguinte: a sua filha já está morta e não incomoda mais o mestre. Quantas vezes você ouviu dizendo o seguinte: para que orar, já está morto. Para que levantar, porque já está morto. Para que fazer isso, já não tem mais solução. O Senhor te trouxe aqui na noite desse dia para te dizer o seguinte: se creres, verás a glória de Deus. Xeremai decai show, decanta labai show. Jesus vira para Jairo e diz o seguinte: Jairo, se creres, verás a glória do Senhor Jesus. Jesus chega lá na casa de Jairo e diz assim: aonde está a menina? A menina já está morta. O Senhor frustra o velório, dizendo o seguinte: levanta. O Senhor está te dizendo nesta noite: é hora de levantar. A ordem de Jesus é hora de levantar. É hora de levantar. Chega de dar desculpa. Chega de ficar nesse acomodismo aí. O Senhor está te dizendo: ei, a ordem é levantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aonde você colocar a palma da sua mão, eu colocarei a minha. Aonde você pisará, eu vou pisar também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se for preciso, eu trago até a existência, mas eu vou te abençoar. Xeremai decai show, decanta labai show. Ei, irmão Marco Antônio, eu já não creio mais, mas nesta noite o Senhor está te dizendo: eu vou renovar a sua fé. Ei, é só você confiar. Aleluia. Ei, Jesus é especialista em frustrar velórios. Você lembra de Jairo? De Jairo não, de Lázaro. Citei agora. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. E quando ele entra, todos nós conhecemos a história, já fazia 4 dias. Sabe por que João vai dizer que 4 dias? Porque, já que nós estamos falando tanto no costume judaico, porque no costume judaico também, para se considerar a morte, tinha que haver mais de 3 dias. Já fazia 4 dias. O corpo já estava inchado. Começou a fazer. Eu não sou muito especialista para falar aqui sobre o estado de decomposição do corpo humano, mas o corpo, eu acredito que já estava inchado. O cabelo da cabeça começou a cair. Jesus faz uma pergunta: aonde colocou
Lázaro não está lá. Escute, o Senhor está te fazendo uma pergunta nessa noite. Aonde você colocou os seus sonhos? Aonde você colocou os seus projetos? É o ano da retomada. Xeremai decai show, decanta lá baixou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marta está dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O Senhor está te dizendo: ei Marta, chega de dar desculpa. Você já parou para pensar? Eu sempre digo isso. Nós damos desculpa para tudo e para todos. Nós somos especialistas desde o Éden em dar desculpa. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: aonde você colocou os seus sonhos, aonde você colocou os seus projetos. Jesus dá uma outra ordem dizendo o seguinte: tire a pedra. Tire a pedra da dúvida. Tire a pedra da dúvida. Tire a pedra da incerteza. Tire a pedra do seu complexo de inferioridade, dizendo: eu não sou capaz. O Senhor está te dizendo: eu te capacito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor te faz uma pergunta nesta noite. Mesmo que esteja 4 dias, a ordem de Jesus é: aonde você colocou? Porque eu estou bradando dizendo: Lázaro, venha para fora. Xeremai decai show, decanta lá baixou. O Senhor está te dizendo nesta noite: ei sonho, ei projeto, é hora de você sair do papel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Xeremai decai show, decanta lá baixou. Portas vão ser abertas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor vai quebrar protocolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está te dizendo: ei, é hora de levantar, porque o milagre já está acontecendo. Aleluia. Jesus é especialista em frustrar velório. Até mesmo o seu velório ele frustrou. Eu imagino, eu já falei isso em umas outras pregações aqui. Ao 3º dia, Jesus está morto. Eu acredito que lá no inferno, não está na Bíblia, né? Mas eu quero conjecturar que já estava fazendo festa, dizendo o seguinte: nós vencemos, Jesus. Vencemos a morte. Vencemos, vencemos. Os diabos já estavam cantando: não, vencemos. Vencemos. E de repente, no meio da escuridão do inferno, brota uma luz brilhando. Xeremai decai show, decanta lá baixou. Eu acredito que o diabo começa a contar um pouco: quem é esse? Nós não conseguimos olhar para a luz. E Jesus vem brilhando, vem brilhando. E de repente chega diante de Satanás e diz: Satanás, me dá a chave do inferno. E aí eu acredito que Satanás entrega a chave. E aí ele lembra da promessa lá do Gênesis. E ele começa a colocar a mão na cabeça. Aí Jesus vira para trás e diz o seguinte: calma, eu não vou pisar na sua cabeça agora. Eu vou dividir essa honra com a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia o Deus de paz vai esmagar juntamente conosco a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe o que me chama mais atenção em outro fato? É que quando Jesus ressuscita, é porque às vezes nós lemos a Bíblia e esquecemos de olhar para alguns detalhes. Evangelista Oswaldo, quando Jesus ressuscita, não ressuscita somente ele.
As pessoas que foram mortas também são ressuscitadas para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. O Senhor está te dizendo: eu vou ressuscitar aquilo que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou trazer a vida. Aleluia. Glória a Deus. Outro detalhe importante nesse texto é que Jesus, sendo judeu, ele não poderia, irmão Renato, tocar em coisas mortas, porque era um costume também. Jesus para o cortejo. Você leu comigo aí? Ele toca naquele que estava morto. Ei, o Senhor te trouxe aqui para te dizer o seguinte: eu sou o Deus que quebro todas as burocracias. Xeremai de caixou de canta lá baixo. Aí eu vou entender porque Isaías escreve o seu capítulo 45 dizendo o seguinte: eu vou diante de ti, vou quebrando as portas de bronze, desquebrando todas as cadeias. E o Senhor está te dizendo: se for preciso eu trago a existência, se for preciso eu quebro todas as burocracias, mas eu sou Deus para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu profetizar na sua vida aqui. Se você tem algum papel na justiça aí que está meio burocrático, o Senhor está te dizendo: se prepara, que nesta data vai ser dia, vai ser noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai ser o Deus que vai quebrar as burocracias para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E eu caminho para o final da minha mensagem. Jesus diz: não chores. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho ou conosco mesmo? Só Deus sabe as lutas que você passa consigo mesmo ou com a sua família. Quantas vezes você sorri por fora, mas por dentro o seu coração está angustiado. Quem sabe não tem mais nenhuma lágrima para derramar. Que às vezes até chora no meio, nas escondidas. O Senhor te trouxe aqui para te dizer o seguinte: não chores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu sei reconhecer o poder de uma lágrima. Lembra do rei Ezequias? Sempre cito ele, porque só as lágrimas têm um poder de fazer retroceder. Só as lágrimas têm um poder de fazer curar. Só as lágrimas têm um poder de fazer o nosso inimigo bater em retirada. Só as lágrimas têm um poder de fazer, de interpretar aquilo que a nossa alma está angustiada. Só as lágrimas têm o poder de fazer abrir a porta que estava fechada. Só as lágrimas têm o poder de trazer aquilo que estava morto para ressuscitar para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Só as lágrimas têm o poder de fazer o Senhor parar e dizer o seguinte: eu conheço essa lágrima, eu conheço essa oração, e eu estou parando o cortejo e estou trazendo a vida para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Se coloque de pé por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Xeremai de caixou de canta lá baixou. Amantorei de canta lá baixou de cantas. Eu quero orar por você. Aleluia. O tema da mensagem é: não chores.
porque o Senhor se compadeceu de você. Curve a sua cabeça, por favor. Bondoso Deus e eterno Pai, Senhor, o Senhor conhece o coração deste homem, desta mulher, e eu te peço, ó Espírito Santo, vai ao encontro agora, Deus. Papai querido, cura, papai querido, esse coração. Deus, eu te peço mais uma vez, Deus, que o Senhor, papai querido, cure, papai querido, este coração, esta vida. Repreenda, Deus, todo laço, todo poder satânico, no nome do Senhor Jesus. Pai, que toda angústia do inferno, quem sabe, papai querido, já falaram para ele, para ela, dizendo que não vai dar certo, mas o Senhor trouxe aqui para dizer que vai dar certo, para a glória do seu nome. Eu te peço mais uma vez, Espírito Santo, sopra aqui neste lugar. Deus, eu te peço mais uma vez, traz, papai querido, a vida aquilo que estava morto. Xeremai decai show, decanta labai show. Abre as portas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Realiza projeto, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço nesta noite, mais uma vez, Deus, seja com a tua igreja, seja conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.